E aí, pessoal, tudo jóia? Esse é um vídeo inaugural de uma nova época aqui no meu canal, no Instagram. E inaugural, mais ou menos, porque tem outros vídeos no histórico que eu nem vou apagar, porque faz parte da minha vida, né, da minha jornada. Mas a partir de agora, eu quero trazer uma nova fase que está sendo marcada por uma mudança de vida profissional também, pessoal, por um novo jeito que eu me encontrei de atender e de trazer toda a minha jornada terapêutica, profissional e pessoal a serviço de vocês, né? Eu quero começar esse vídeo contando uma coisa que fez muita diferença na minha jornada de cura do burnout, porque muitas de vocês me seguem por conta da minha história com burnout, né? E para isso eu vou voltar lá atrás, alguns anos, quando eu comecei a aceitar que realmente, de fato, eu tava com um burnout, porque a primeira vez que eu ouvi essa notícia, eu ouvi de um psiquiatra que me diagnosticou. E naquele momento eu já vinha de um processo de negação das coisas. Então, eu trabalhava numa empresa na área comercial. Essa empresa me demandava coisas humanamente impossíveis de se manter de maneira saudável, né? Que eram metas, carga horária de trabalho, trabalhar nas minhas folgas. E é óbvio que isso tem um pouco do meu contexto, né? Das crenças que eu sustentava do que era trabalho, do que era sucesso, e tem também a ver com as crenças daquela pessoa para quem eu trabalhava, né? A empresa, ela é um CNPJ composto por CPFs, né? Então tem aí uma simbiose, né, de crenças que foram se alimentando. Mas nesse momento não é disso que eu quero falar. Nesse momento eu quero falar para as pessoas que chegaram até o meu canal por conta de estarem vivendo estresse, burnout ou qualquer outro tipo de conflito emocional que dá essa situação de, meu, não aguento mais viver isso. Naquela época, eu fui até o psiquiatra e o psiquiatra me diagnosticou. Quando ele me diagnosticou, ele deu um nome para aquele sentimento interno de não aguentar mais, de sufocamento, de paralisia, de insônia, de tudo que eu tava vivendo naquele momento. E aí, quando eu aceitei, beleza, estou com burnout, está diagnosticado, preciso fazer um tratamento. Ele me receitou remédio, eu me mantive na psicoterapia convencional, né? Então eu tinha uma psicóloga que me acompanhava. E aí eu fui percebendo que os avanços para a melhora, eles estavam indo num processo lento. E eu sentia dentro de mim que eu precisava de mais, né? Eu tinha uma sensação de que eu precisava de mais. Por um tempo eu fiquei paralisada nisso, né? Por um tempo eu sentia a paralisia mesmo, eu me entreguei, eu não dormia, eu só queria saber de deitar na cama e ficar assistindo Netflix, comendo e não falar com ninguém. Falar é cansativo, eu não queria atender meus amigos, eu não queria atender minha família. No entanto que o pequeno esforço que eu fazia naquela época era de manter as aparências pra minha família, porque eu não queria levar esse problema pra eles. E isso também é super sistêmico, né? Tem aí por trás algumas explicações que eu vou dando ao longo dessa nossa jornada aqui juntas. E aí, depois que eu aceitei, né, de todo esse processo, eu falei, não, eu preciso realmente mudar. Eu preciso de algo que me ajude a seguir em frente e a não carregar, né, essa coisa dentro de mim, esse vazio que eu sentia dentro de mim, que ao mesmo tempo também me sufocava. Aí eu comecei a buscar ferramentas complementares para o trabalho que o psiquiatra e a psicóloga já vinham fazendo comigo. Então começou a minha jornada de autoconhecimento. Eu fui pro coaching, eu fui pra Reiki, eu fiz barras de Access, eu fiz tantos tratamentos, eu fiz yoga, eu fiz dança circular, não sei se vocês conhecem. Tudo que alguém falasse pra mim, olha, isso é bacana, isso vai te dar profundidade, isso vai te dar conhecimento. Gente, eu fui indo, fui indo, fui indo. E para mim, as ferramentas, elas falam linguagens diferentes, mas no final das contas, o objetivo final é o mesmo, que é te trazer autoconhecimento, é tirar aquela lente, tirar a cortina daquilo que você não enxerga e trazer, finalmente mostrar, né?
E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu cheguei no Theta Healing através deste processo. Hoje eu sou instrutora e terapeuta de Theta Healing, entre outras técnicas, né? E aí, foi como eu chegar, quando eu cheguei nessa ferramenta, foi como eu chegar e falar: "Ah, é isso, aham, era isso que estava acontecendo comigo." E eu falo que é o efeito aham, ou eureka que a gente tem. E por que é importante a gente se permitir conhecer as ferramentas? Tudo que alguém me falava que eu sentia, putz, eu quero conhecer isso, eu ia. Isso vai demandar investimento de tempo, investimento financeiro, isso vai demandar investimento emocional, mas para mim não havia outra saída senão essa, então eu investia. E eu ia, né? Eu buscasse. Se era algo que naquele momento era muito caro pra mim, eu tentava outras alternativas, conversava com as amigas, enfim, eu realmente investi muito. Quando eu cheguei no Theta Healing, eu cheguei numa situação de eu não aguento mais. Isso é a minha última alternativa. A minha última tentativa, né? Porque depois daqui é aceitar que realmente a vida é isso, eu tenho burnout e eu vou viver com isso pra sempre. E aí eu fui pro Theta Healing e eu sinto que lá eu tive esse salto. E depois disso eu tive outros saltos. Eu também fui pra constelação sistêmica, que é uma ferramenta que eu uso. E aí eu fui indo e foi evoluindo. O recado que eu quero dar pra vocês é o seguinte: não existam. Existem muitas ferramentas à disposição, muitas. E vai chegar um momento que você vai ter o aham, era isso, né? Até lá, todas as outras ferramentas que você encontra, elas vão servir para ir te ajudando a se preparar para esse momento. Porque não existe você passar por um processo terapêutico, não existe. E sair de lá assim, isso não me ajudou em nada. Não existe. Hoje, olhando pra trás, eu percebo, mesmo quando eu tinha aquela sensação de não adiantou nada, adiantou sim, porque aquilo foi me dando uma base, né? E o conhecimento, esse processo de autoconhecimento, ele é realmente sutil. Ele é sutil. De repente você dá um salto e aí você começa a perceber, a partir daquele salto, um novo jeito de se relacionar, de viver uma nova consciência. Aí você fica por um tempo naquilo. Depois você dá um outro salto e você vai indo. Esses pequenos passos durante esses saltos, no momento, eles acabam sendo um pouco quase que imperceptíveis, mas eles não são. Se você olhar ao longo de um período grande, se eu olhar ao longo desse um ano, até eu chegar, né? Não foi no ano, né? Até eu chegar, por exemplo, no meu efeito, era isso, que foi o Theta Healing, que me deu essa ferramenta, né? Foram 6 meses. Mas se eu olhasse no dia a dia, eu ia me sentir frustrada, que eu ia falar, nossa, pouca coisa aconteceu. Mas ao longo de 6 meses, até o dia que eu fui para o Theta Healing, aconteceram muitos saltos, né? Que eu não percebia, né? Porque no dia a dia, ele era esse processo de jornada mesmo. Então, quando eu falo pra vocês que o autoconhecimento, a consciência é uma jornada que você tem que caminhar através dela, eu tô dizendo que o autoconhecimento ele não é um destino, ele é um processo, é um caminho que você vai fazendo ao longo da sua vida. E em algumas ferramentas que você conhece ao longo desse processo, você tem esse salto. E você só vai descobrir quais são as ferramentas que vão te proporcionar esse salto vivendo, conhecendo. E é esse o recado que eu quero deixar para vocês. Busquem ferramentas, existem 1000 ferramentas e sempre vai ter uma, né, ou mais de uma, mas sempre vai ter uma que vai te dar o estalo, que vai fazer tudo ter valido a pena. Me deixa um comentário aqui se você curtiu esse vídeo, se você concorda comigo e me conta qual a ferramenta que tá te dando estalo nesse momento. Super beijo!